Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste nosso brilhante e maravilhoso acordar. Eu hoje queria dedicar este episódio a todos aqueles espalhados por este mundo fora que têm como um dos seus propósitos quebrar os ciclos e os padrões dentro da sua família. Porque ser o cycle breaker é difícil, é solitário, é duro. E fazendo eu parte desse grupo, desse coletivo, também sei o quão importante é nós podermos ser vistos e ouvidos e sentidos por tudo aquilo que temos passado, por tudo aquilo que temos feito. E ninguém melhor para nos fazer sentir isso do que alguém que compreenda o que nós passamos, o que nós sentimos e esse papel tão desafiante que nós temos que desempenhar nesta existência. E não é fácil no nosso caminho encontrarmos alguém que consiga compreender isto. Pelo menos não ao nível de profundidade que nós desejamos ou que precisamos em alguns momentos da nossa vida. Nem toda a gente veio ao planeta com este propósito. Nem toda a gente tem este propósito de quebrar padrões e ciclos da sua própria ancestralidade. Para aqueles que vieram aqui com esse propósito, eu quero que saibam que não estão sozinhos. Quero agradecer-vos por estarem aqui abertos a ouvir, a aceitar e em conjunto a dignificar este papel que é tão difícil. E é especialmente difícil para todos aqueles que em algum momento da sua vida aceitaram conscientemente fazer isto. Que aceitaram conscientemente ir até às profundezas das profundezas das profundezas para conseguir curar, para conseguir iluminar, para conseguir limpar tanto peso, tanta dor, tanta limitação e tantas raízes que muitas vezes já estão tão apodrecidas, mas tão ancoradas e tão enraizadas num antigamente que se tornam difíceis de retirar, de cortar, de limpar. Porque isto de quebrar padrões e ciclos ancestrais não se limita apenas à família biológica que nós temos neste momento na nossa vida. Isto estende-se também a toda uma ancestralidade de vidas passadas, de outras existências, de outras realidades, que nem nós conhecemos muito bem. Mas são padrões e ciclos que têm vindo a ser perpetuados por tantas existências, tantas centenas e milhares de anos, que se tornam parte do nosso ADN, tornam-se parte da nossa assinatura de alma. E o que acontece quando nós somos os escolhidos para realmente vir aqui quebrar esses padrões e esses ciclos e ter uma vida completamente diferente e libertar-nos disso tudo? É que nós muitas vezes temos que ver coisas que nem queríamos ver. Temos que ter a capacidade de metabolizar tanta sombra, tanta dor, tanto peso, que muitas vezes achamos que nem vamos conseguir ser capazes. E o ser diferente numa egrégora, o ser a pessoa diferente, a pessoa que faz diferente, que sente diferente, que vive diferente, desencadeia muita coisa à nossa volta. E a percepção que as pessoas de fora têm disto às vezes está completamente errada. Isto é, existe tanto trabalho de bastidores, tanto mergulho profundo, tanta tomada de consciência, tanta emoção, tanto trabalho que é feito nos bastidores. É um caminho muito solitário. E eu nem estou a falar de solidão em termos de estarmos sozinhos fisicamente ou afastados de outras pessoas, o que também é verdade. Mas nem é necessariamente isso. É o facto de só nós sabermos aquilo que andamos a fazer, aquilo que andamos a curar, por aquilo que nós passamos. Só nós sabemos o quão difícil é estar preso numa egrégora de peso,
e que nos aprisiona de todas as maneiras e feitios e querermos libertar-nos dela e muitas vezes não sabermos como. Porque a questão é que nós às vezes, ainda que tenhamos vindo com esse propósito ao planeta, ou com um desses propósitos, porque nós temos vários propósitos, não é? Não é só um. É óbvio que nós não vimos com todas as ferramentas super ativadas para o fazer. São ferramentas que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. E essas ferramentas às vezes envolvem muita cura, muita entrega e uma resiliência que nós próprios achamos que não temos. E eu queria trazer isto tudo aqui à luz um bocadinho, porque sinto que este papel merece e deve ser dignificado. Neste mundo feito para que mostremos apenas as partes bonitas e felizes e perfeitas das nossas vidas, já é muito normalizado em que as partes escuras e pesadas e solitárias não se vejam. Mas eu sinto que quem tem este propósito vive ainda mais isto, que é ninguém vê o trabalho que é preciso estar a ser feito nos bastidores durante meses e anos para que nós possamos ter aquele bocadinho em que nos sentimos realmente livres e felizes, que é aquele bocadinho que toda a gente vê, que é aquele bocadinho que nós também gostamos de mostrar, porque é aquilo que nós realmente somos. E nós criamos muito esta mania de vermos os momentos felizes das pessoas e supormos muitas coisas. Quando nós, na verdade, não fazemos a mínima ideia o que é que foi preciso para esta pessoa chegar a esse ponto. Quantos meses de cura intensa e profunda, quantas lágrimas, quantas limpezas, quantos desapegos, quantos quebrar de padrões e de ciclos foram precisos para certa e determinada pessoa ter aquele momento de felicidade, para finalmente estar livre. E algo que eu também sinto que as pessoas que têm este propósito têm que criar obrigatoriamente para conseguir fazer o que vieram aqui fazer é a arte do desapego. Porque, meus queridos, nós para quebrarmos padrões e ciclos que estão tão enraizados, principalmente em dinâmicas familiares, é preciso nós conseguirmos chegar a um ponto de desapego tão grande que para os outros, para as pessoas de fora, vai sempre parecer frieza, abandono. E eu sei que isto é uma mensagem muito específica e se não estiver a fazer sentido para vocês, se não estiver a ressoar convosco, se estiverem a ouvir o que eu estou a dizer e estiverem a questionar-se, mas que raio é que ela está para aqui a dizer? Então é porque esta mensagem não é para vocês. Este episódio não é para vocês e está tudo bem assim. Libertem, deixem ir e deixem ir para quem é suposto ir. Mas para aqueles que me estão a ouvir e que sentem no seu coração que isto ressoa convosco, se sentem realmente que isto vos faz todo o sentido, então isto é para vocês, esta mensagem é para vocês. E eu coloco sempre esta intenção quando começo a gravar um episódio, que é que este episódio chegue a quem tem que chegar. São mensagens muito específicas, para coletivos muito específicos. Nem todos os episódios vão ser para toda a gente. Nem todas as mensagens vão ser para toda a gente. E está tudo certo assim. Eu senti hoje, do fundo do meu coração, que estava na altura de dignificar todas as pessoas que têm este papel da pessoa que veio quebrar os ciclos e os padrões dentro da sua própria família. Porque é realmente um papel muito solitário, muito duro, muito intenso. E que é um papel que é feito muitas vezes em silêncio. E para todas as pessoas que não vestem o seu próprio sofrimento, mais silencioso é. Porque ninguém nos vai ver quando andamos a fazer este trabalho duro. Ninguém nos vai ver quando andamos nestas fases de cura profunda. Ninguém nos vai ver enquanto andamos nesta struggle. Porque não gostamos de vestir o nosso sofrimento. E porque eu sei, muitas vezes nós sentimos que ninguém vai compreender. Não num aspecto lógico ou mental. Eu estou a falar a nível espiritual, a nível de coração.
E claro que nós precisamos muito de todas as perspectivas na nossa vida. Mais de umas do que de outras, certo? Mas existe uma que é essencial para que nós nos possamos sentir ouvidos e dignificados e apoiados. E essa é a perspectiva do coração. É aquele ressoar que existe quando duas pessoas estão a conversar uma com a outra e nós sentimos que o coração daquela pessoa sabe, compreende, entende aquilo que está a acontecer connosco. E é por isso que é tão importante nós também nos rodearmos de semelhantes e daquilo que eu gosto de chamar a comunidade da nossa essência. E eu sei o quão difícil é encontrar essas pessoas neste planeta, mas elas existem. E durante esta semana que passou, eu estava a falar com uma dessas pessoas. E realmente essa importância que tem para o meu coração poder ter alguém à minha frente que consegue ver-me e que consegue ver esse aspecto de mim e reconhecer esse aspecto em mim é mesmo muito grande. Às vezes nem nós próprios temos noção do quanto precisamos que alguém nos veja, que alguém faça o acknowledge do que é que nós estamos a passar. Não de uma forma mental ou lógica, mas também de uma forma energética. E isto tudo para dizer o quê? Que é isto que eu estou a tentar fazer aqui convosco, com todas as pessoas que têm este papel e que passam por isto. É tentar ser essa pessoa que vos está a ver, que vos sente e que sabe a treta toda porque vocês passam para conseguir quebrar estes padrões e estes ciclos, para conseguirem finalmente ser diferentes, para fazerem diferente, para terem uma vida diferente, para se libertarem finalmente de todas as prisões que já existiam quando vocês nasceram neste planeta. Para se libertarem finalmente de todas estas amarras, estas cordas, estas correntes que vos aprisionam a uma egrégora que não tem nada a ver convosco e com aquilo que vocês realmente são. Porque o vosso propósito é serem livres. E isto leva-me aqui para outro tópico dentro deste tópico. E digam-me se eu estiver enganada. O vosso maior pilar desde sempre é e sempre foi a liberdade. Tudo aquilo que vocês mais desejaram na vossa vida, desde que se lembram de ser pessoas, é serem livres. E isto é muito comum a toda a gente que veio ao mundo com este propósito de quebrar os ciclos e os padrões a nível familiar. Digam-me se eu estiver enganada, se isto não foi sempre o vosso maior desejo, a liberdade, o serem livres. Porque eu tenho a certeza que isto é verdade para todos nós. Porque quanto mais falo com pessoas que fazem parte deste coletivo e quanto mais me conheço a mim mesma, mais entendo que realmente este é o pilar base de todos nós. E o que até faz algum sentido. Aliás, faz todo o sentido. Porque ter este papel significa que nós passamos a maior parte da nossa vida a sentirmos-nos aprisionados em dinâmicas tóxicas, codependentes, em padrões e ciclos doentios, a termos de lidar com pessoas que estão a viver nestes padrões e que querem continuar a perpetuar estes padrões. E nós termos de viver a vida toda neste processo todo, nestas dinâmicas, nestes ambientes, é horrível. Porque é uma sensação de aprisionamento. É muito difícil conseguirmos fazer as pazes com essa situação. É muito difícil nós termos a resiliência e a força necessárias para continuar a quebrar o que tem que ser quebrado, a limpar o que tem que ser limpo e a libertar-nos do que temos que nos libertar todos os dias, sem entrarmos no loop da tristeza, da angústia, do desespero, da injustiça que nós sentimos. Porque é normal. Nós somos humanos e essas emoções vão vir ao de cima. E elas têm de ser validadas, porque este é um papel extremamente difícil. E chegou este momento de nós validarmos isto e de nós nos dignificarmos uns aos outros. Nós, este coletivo, nós semelhantes, nós que sentimos e percebemos o que é ter este papel na realidade. E às vezes para isso basta ouvirmos-nos uns aos outros.
Basta percebermos que não estamos sozinhos. Basta conseguirmos finalmente sentir que este papel está a ser dignificado, validado e visto como merece ser visto. E este é um papel e um propósito que parece às vezes não ter fim, não é? É sempre uma coisa atrás da outra. É um filme atrás do outro, um caos atrás do outro, uma torre atrás da outra. É especialmente difícil se vocês são daquele tipo de pessoas que escolheram, daquele tipo de almas maravilhosas, que escolheram fazer este tipo de coisas em curtos espaços de tempo, de uma só vez. Tipo, cursos intensivos, express, estão a ver? Fazerem aquilo que as pessoas normais fazem em 10 anos, num ano. Fazerem aquilo que as pessoas normais fazem em 80 anos, em 10 anos. É especialmente intenso. E isto normalmente acontece mais às pessoas que têm propósitos ligados à partilha de conhecimento, como o que eu estou a fazer aqui neste momento. Porque quando nós temos este propósito de partilharmos as nossas experiências e o nosso conhecimento, eu garanto-vos que o vosso processo vai ser completamente diferente do normal. Vai ser muito mais intenso, muito mais rápido, muito mais curto, muito mais condensado, muito mais diversificado. Porque precisamos de ter diversas perspectivas, diversos ângulos, precisamos de limpar coisas de uma forma muito mais rápida para podermos partilhar o conhecimento, para podermos integrar essa sabedoria. São muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e às vezes torna-se tão intenso que nós realmente acreditamos não vamos aguentar fazer isto. Não vamos conseguir, é impossível. É muita coisa ao mesmo tempo. E é por isso que é importante nós respirarmos fundo. E eu sei o quão difícil isto é. Mas também sei que quando vimos ao planeta Terra com um certo propósito, é porque temos essa assinatura lá. E isso só significa que todas as ajudas e ferramentas e bênçãos necessárias para que nós consigamos cumprir esse propósito, elas vão existir e vão aparecer. E que a confiança que nós temos que ter neste universo e nos nossos aspectos mais elevados e no nosso coração tem que ser 1 milhão de vezes maior do que o normal. E que também a nossa resiliência bate recordes. E eu quero aqui, caramba, aplaudir energeticamente, que eu não quero estar aqui a fazer barulho ao microfone, mas eu quero aplaudir toda esta malta neste universo que veio com este propósito e que tem esta resiliência de outro planeta e que tem tido a capacidade de ir ao fundo e vir cá acima 50 mil vezes e que realmente está a fazer o trabalho que tem que ser feito para estes padrões e estes ciclos serem travados e quebrados. Porque existe também, e desculpem isto agora, isto tem de ser dito, há muita gente por este mundo fora a promover isto e a dizer que faz isto e a dizer que tem este papel. E é mentira. E é mentira. Porque eu não estou aqui a falar de coisas superficiais. Eu estou a falar de algo muito profundo e sério e com muita responsabilidade. E por mais engraçado que possa parecer, eu garanto-vos, e vocês que estão aí testemunhas da vossa própria vida vão saber melhor do que eu, é ou não é verdade que vocês têm pessoas na vossa família que acham que têm este papel, mas que na verdade estão apenas a perpetuar exatamente as mesmas coisas? Mas que é giro dizer que se tem este papel. Fica bem no currículo espiritual dizer-se que eu sou a pessoa que quebra ciclos. Eu sou diferente. É muito giro dizer isto quando não se tem o trabalho. É muito giro dizer isto quando não se anda lá no fundo a mexer nas coisas que têm que ser mexidas. É muito giro reclamar este papel como sendo algo, meu Deus, maravilhoso e brilhante. É um papel com muita honra, sim. É um papel com muita dignidade, sim. Mas também é um papel com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita devoção. É um papel que envolve muitas horas, muitos anos, muitos momentos de cura profunda, que envolve muita humildade, muita responsabilidade pela nossa própria energia, pelos nossos pensamentos e também um papel que envolve uma frequência muito específica que nem toda a gente tem. E é assim para todos os propósitos. Cada um de nós tem propósitos diferentes e por isso frequências diferentes e ferramentas diferentes dentro de nós. É tão importante que nós nos comecemos a conhecer a nós próprios e a nossa energia, a nossa assinatura e a relembrarmos daquilo que viemos cá realmente fazer ao mundo,
para podermos finalmente assumir o nosso propósito. O verdadeiro propósito, não aqueles que nós queremos reclamar como nossos, mas que não são nossos. E isto já tinha aqui assunto para outro episódio. Por isso, isto é realmente o vosso papel, vocês vão sabê-lo. Por isso, meus queridos, dignifiquem-se. Dignifiquem este papel. Dignifiquem este propósito. Dignifiquem todas as horas, todas as lágrimas, todos os silêncios. Dignifiquem todos os momentos em que não foram vistos por aquilo que têm andado a fazer. Dignifiquem também todos aqueles momentos em que são vocês que andam nos bastidores a fazer o trabalho duro e pesado e doloroso, mas que são outras pessoas que são dignificadas. E façam as pazes com isto. Façam as pazes com todos os momentos em que os outros não viram e não reconheceram tudo aquilo que vocês passam. Façam as pazes com todos os momentos em que vocês quebraram um padrão e um ciclo e se conseguiram finalmente afastar de dinâmicas tóxicas. Mas não foi assim que as pessoas de fora percepcionaram. Façam as pazes por todas as vezes em que se sentiram injustiçados pelas decisões que tiveram que tomar e que foram tão difíceis para vocês, mas que vocês sentiram que eram necessárias para quebrar um certo padrão e para se libertarem. Façam as pazes com esses momentos, que eu sei que são tantos. Só nós sabemos o desafio que é nós às vezes tomarmos decisões e fazermos as coisas de certa maneira, porque sabemos que é assim que tem que ser para quebrar aquele padrão, que é assim que tem que acontecer para nos livrarmos daquela dinâmica, para nos libertarmos daquela porcaria toda. Mesmo que seja a decisão mais difícil que já tomamos na vida, é aquela que temos que tomar. E nós sentimos dentro de nós que é aquilo que temos que fazer. E sabemos que as pessoas à nossa volta não vão compreender isto e não vão ver isto desta maneira. Porque não veem o backstage, não veem os bastidores disto tudo. Façam as pazes com isto. Abram espaço para que vocês se possam dignificar a vocês próprios. Todos os vossos aspectos e todas as partes de vocês, sejam elas energéticas, emocionais, físicas. Caramba, o vosso corpo físico passa por muita coisa para conseguir fazer isto. Muitas vezes nem eu sei como é que os nossos corpos físicos conseguem aguentar tanta coisa. Mas eles estão aqui para nós. Dignifiquem estas partes de vocês. Dignifiquem o vosso coração. E sempre que encontrarem alguém que realmente sabe por aquilo que vocês passam, que realmente sabe, dentro do coração dela, reconhecer o trabalho que vocês têm feito, recebam esse amor. E se sentirem a necessidade e o desejo de honrarem essa pessoa pelo caminho que ela está a fazer, façam-no. Porque nós somos tão poucos, malta. Nós somos tão poucos que se não fizermos isto uns com os outros, o caminho torna-se ainda mais solitário. Mais do que aquilo que realmente tem que ser. E é isto que eu quero fazer aqui convosco, é honrar-vos e dignificar-vos e dizer-vos que eu vejo-vos, eu sinto-vos, eu sei o quão difícil é. E eu sei o quão solitário é. E eu sei pelas dificuldades que temos que passar e pelo o longo período de inverno que temos que passar para termos um bocadinho de primavera, muitas vezes. A primavera que toda a gente no exterior vê. E a minha esperança é que um dia a nossa primavera possa tornar-se cada vez mais longa, definitiva e permanente. E que o sol possa brilhar mais vezes. E que realmente possamos finalmente ter aquela liberdade pela qual ansiamos há tanto tempo. Porque é isso que nós somos na nossa essência, é liberdade. E que essa liberdade chegue para todos nós, de todas as formas possíveis e imaginárias, para que possamos finalmente respirar fundo, que é algo que às vezes é tão difícil. Respirar livremente e respirar fundo é uma bênção, e todos nós precisamos muito disso. Quero enviar-vos o maior abraço deste planeta, deste universo. Muita luz, muito amor nesses corações, muita força e muita inspiração para o vosso caminho. E que todos juntos possamos realmente e finalmente concretizar aquilo que viemos cá fazer. Um grande beijinho. E obrigada mesmo. Eu agradeço-vos do fundo do meu coração estarem aqui a ouvir-me e a receber esta mensagem. E espero, claro, ter-vos aqui no próximo episódio para que possamos continuar a co-criar juntos. Um grande beijinho.